Esteticistas, como resolver o problema do cliente oculto na nossa clínica? Eu sou Ká Coelho, esteticista e empreendedora há mais de 14 anos e eu ajudo esteticistas a se tornarem empreendedoras. Isso acontece com você? Se sim, parabéns! Significa que você está no caminho certo. Comigo também já aconteceu e eu vou contar aqui pra você como que eu fiz para resolver esse problema. Mas Camila, por que os concorrentes fazem isso? Eles fazem isso assim por N motivos. Um deles, saber quais aparelhos você tem na sua clínica, quais são as novidades, valores de tratamentos que você cobra, quais são os seus protocolos, tá? Então, assim, às vezes eles ficam te acompanhando nas redes sociais e por pura curiosidade ou especulação, eles mandam para sua clínica um amigo, alguém da família ou até algum cliente deles mesmo para poder vir especular tudo o que acontece dentro da sua clínica. Não necessariamente que vai vir a dona da clínica, a proprietária, isso é muito raro. Mas o que acontece? A gente só descobre que é cliente oculto depois que a gente já fez a avaliação. Mas com o passar do tempo, conforme vocês forem fazendo avaliações, vocês vão perceber que já começa a dar um despertar, dependendo do que o cliente começa a falar para você. Se ele começa a te questionar muito, se ele começa a te testar para ver se você sabe sobre procedimentos, sobre protocolos, tá? Então, assim, tudo durante as avaliações é que você vai vendo para qual rumo essa avaliação vai tomando. Aqui na minha clínica, como que eu resolvi esse problema? Primeiro, eu quis saber tudo o que acontece com esse cliente, o histórico desse cliente. Então, na minha clínica, eu faço a ficha de anamnese, né? Detalhada. Então, o cliente, quando ele chega na minha clínica, ele já preenche essa ficha de anamnese. Ela é bem detalhada, onde eu coloco tudo, todas as informações que eu preciso. Quem é esse cliente, onde ele trabalha, se ele já fez tratamento estético, se ele tem algum problema de saúde e se ele já fez tratamento estético, quais equipamentos ele fez. A gente precisa saber quais equipamentos também o cliente fez, porque na hora de a gente montar o protocolo, elaborar, a gente já vai pensando qual é a estratégia que a gente vai fazer, tá? Para esse cliente poder fechar o tratamento com a gente. Outra coisa muito importante que eu precisei fazer. Coloquei a minha avaliação, coloquei custo na minha avaliação, então eu cobro para fazer a avaliação. O valor que eu cobro é R$100. Você pode cobrar de 90 a 150, tudo depende da sua região. Mas por que eu fiz isso? Diminuíram muitas as especulações. Então, as clientes que vêm fazer a avaliação, de cada 10 avaliação, 9 eu fecho. Então, diminuiu muito a especulação, porque a pessoa ela vem mesmo na avaliação se ela já está muito interessada em fechar o tratamento, porque ela pensa, nossa, eu vou pagar para fazer a avaliação e se eu não fechar? Então é uma forma também do cliente conhecer o meu trabalho, porque caso esse cliente não tenha condição mesmo de fechar o tratamento, esse valor que ele pagou para fazer a avaliação comigo, eu reverto em sessão. Então eu coloco alguma sessão de algum tratamento, né? Por exemplo, se o cliente veio para fazer a avaliação de gordura localizada, eu coloco algum procedimento de gordura localizada ou de celulite, se o caso do tratamento dele for celulite, se no caso a queixa dele for celulite, então eu vou revertendo em vendas para minha clínica, ou até mesmo a pessoa pode fazer uma limpeza de pele. Então, esse cliente que veio fazer a avaliação comigo, eu faço ele ter muito interesse no que eu tenho a oferecer. Mas eu não conto para o cliente quais equipamentos eu vou usar. Eu não conto para ele quais são os protocolos que eu vou usar. Faço a avaliação, ouço esse cliente, vejo qual é a queixa desse cliente, e se ele for um cliente oculto, ele já vai vir com todas as informações e você já vai vendo que essa pessoa sabe muito, ou essa pessoa está te testando, então você já começa a perceber, começa a ter aquele feeling de que pode ser que essa pessoa seja realmente um cliente oculto. E aí você já vai percebendo qual rumo a sua avaliação vai tomar, tá? Mas mesmo que você desconfie que esse cliente seja um cliente oculto, trate esse cliente com prioridade. Trate esse cliente como se fosse alguém da sua família que você gostasse muito. Porque se esse cliente for um cliente oculto, ele vai ficar extasiado, ele vai ficar, nossa, aquela menina é demais.
sabe fazer avaliação. Ela me tratou super bem, que eu tive até vontade de fechar o tratamento lá. Então, trate esse cliente como prioridade, porque a gente não sabe quem é a pessoa que tá ali por trás, por mais que a gente desconfie. Então, o cliente começou a me questionar muito ali na avaliação: Camila, mas eu quero saber qual tratamento você vai... eu vou fechar. Mas eu quero saber qual tratamento você vai fechar. Você vai fazer em mim. Qual aparelho você vai aplicar em mim? Olha, eu vou traçar uma conduta de tratamento onde você vai vir na minha clínica 10 vezes. São 10 sessões, 20 sessões. E aí você elabora o tratamento de acordo com a necessidade desse cliente. Elaborou esse tratamento, você vai explicar: olha, você vai vir na minha clínica 10 vezes. Eu vou traçar uma conduta de tratamento aqui na minha clínica, os tratamentos são personalizados. Eu vou fazer o tratamento de acordo com a sua necessidade. Vou usar tudo que eu tenho de melhor para te dar o resultado. A pessoa: mas porque eu fiz... Você vai fazer criolipólise em mim? Você vai fazer radiofrequência em mim? Porque eu já fiz esse procedimento e não vi resultado. O que você vai fazer em mim? Isso é bem típico, assim, de cliente oculto. Fica tentando arrancar da gente as informações, tá? Então, assim, olha, dona Maria, aqui na minha clínica eu garanto os resultados dos meus clientes, tá? Não sei como foi feita essa tecnologia nesse lugar que a senhora relata que não teve resultado, mas aqui na minha clínica a prioridade é o meu cliente. E eu também tenho interesse no seu resultado, porque a maior propaganda ainda é o boca a boca. A gente precisa sim estar nas mídias sociais, mas aqui na minha clínica eu tenho muitos clientes por indicação, e eu tenho mesmo, pessoal. Muitos clientes por indicação. Às vezes aquele cliente fez tratamento anos comigo, ele me indica outra pessoa para vir fazer tratamento, ou ele fez tratamento e gostou, tá na hora de voltar para fazer mais alguma coisa, ele volta. E outra coisa, tenho muitas clientes que vêm fazer avaliação comigo, às vezes ela não tem condição de fechar, mas ela fez uma sessão de algum procedimento no dia da avaliação e ela gostou muito do tratamento que foi dado na minha clínica e ela me indica outras pessoas, tá certo? Então eu faço também uma fidelização. Quando o meu cliente faz um tratamento aqui comigo na minha clínica e ele indica alguma pessoa para mim, eu fidelizo esse cliente. Então o cliente que fez a indicação, eu também presenteio ele. Por que não, né? A pessoa já está dentro da nossa clínica. Então, uma forma da gente fazer uma parceria com esses clientes. Então, eu percebi, pessoal, que diminuiu muitas especulações depois que eu comecei a cobrar avaliação. Ai, Camila, mas é pandemia. Como que eu vou cobrar avaliação? Já tá difícil de vender? Gente, vocês viram que o Brasil é o terceiro país onde as pessoas mais consomem serviços de estética? Cresceu demais a estética no nosso país. É a hora de investir, é a hora de investir em vocês. Porque senão a gente fica dando consultoria para as pessoas virem fazer, saber o que a gente vai fazer, aí não fecha com a gente, vai em outro lugar. Ou até mesmo a sua concorrência, a gente fica ensinando as pessoas a trabalhar. A gente paga curso, a gente participa de workshop, a gente se atualiza. E por que a gente não vai cobrar avaliação? Tem que cobrar avaliação sim. Outra coisa. Ai, Camila, mas é pandemia. Como que eu vou cobrar? Nossa, não, tenho um pouco de receio de cobrar. Gente, de verdade, o meu negócio cresceu demais na pandemia. Então, assim, a gente precisa arriscar também. Começa a cobrar avaliação. Você é uma profissional diferenciada. Você estuda, se qualifica. Os seus clientes têm muito resultado na sua clínica. Você usa produto bom. É pandemia, mas a gente está gastando com álcool gel. A gente está gastando com os materiais descartáveis, que dobrou, em muitos casos, triplicou até o valor. E por que a gente não vai cobrar avaliação? Tem que cobrar avaliação sim. É uma forma de você também ganhar, fazer a avaliação, tentar reverter isso em vendas. Então, se de repente o cliente, ele fechou o tratamento comigo, esse valor, esses R$100 que ele pagou para fazer a avaliação, eu vou abater no tratamento dele. Então, é muito legal, porque assim, de uma certa forma, esse cliente ele vai se beneficiar também dentro da minha clínica e também vai conhecer o meu trabalho, caso ele não tenha condição de fechar. E se ele for um cliente oculto, ele vai falar assim: nossa, que show de avaliação! Olha,
Se ele for um cliente oculto, ele vai ficar com medo de você. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. O que vocês precisarem, é só me encontrar nas redes sociais. Me mande mensagem, e-mail. Eu tô no Telegram, no WhatsApp também. Se você precisa expandir os seus conhecimentos, se você precisa treinar avaliação, se você está precisando, você está um pouco travada, eu tenho um método super especial para você. Principalmente também se você é recém-formada, se você é um investidor, você quer investir na área da estética e você precisa saber como que funciona os tratamentos, você precisa conhecer um pouquinho mais sobre o que é estética para ver se a sua equipe, se o seu time está realizando os procedimentos com excelência. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que as minhas informações tenham te ajudado de uma certa forma. Se você não é inscrito no meu canal, ative o sininho para que quando a gente postar as próximas novidades, você seja o primeiro a visualizar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que gostaria de ver ou para alguém que você acha que seja importante essas informações. Até mais, pessoal!